Pessoal, professor Tiago aqui com vocês, espero que estejam bem. Galera, fazer alguns comentários aqui sobre imigração no século XIX nos Estados Unidos, é, que é o século da migração, né, o século da formação populacional, né, dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, né, apesar dos discursos supremacistas, etc., né, é um país, né, de formação migrante, inegavelmente, tá bom? Bom, é, a sociologia tem algumas hipóteses sobre a qualidade do imigrante. Isso é um assunto da sociologia, né? Mas vale a pena, né, começar a aula fazendo esses apontamentos aqui, né? Qual é a qualidade do cara que vem para o país, né? A sociologia trabalha com duas grandes hipóteses gerais, né? Que, primeiro, a migração por si só faz uma seleção positiva do migrante, né? Que é a postura mental para se tornar um imigrante, para querer ir vencer a vida em outro lugar, por si só, ela já teria um efeito positivo na seleção desse imigrante. Então, o país acaba atraindo, né, pessoas, abre aspas, de boa qualidade, né? Uma segunda hipótese, que a sociologia também trabalha, é que a seletividade da imigração dependeria da valorização do mercado de trabalho no país de origem, né? Que países mais desiguais, né, teriam um prêmio pela mão de obra qualificada, então reteria esse cara de alta qualidade e liberaria um cara de baixa qualidade para a imigração. É uma segunda hipótese que a sociologia também trabalha. Entretanto, né, como vemos aí na última parte do slide, as políticas migratórias formais dos países aos quais os imigrantes se dirigem definem, né, também essa atratividade, né? Por exemplo, Estados Unidos hoje tem um sistema de bonificar trabalhadores especializados. Eles concedem 100 mil vistos, né, por ano para trabalhadores qualificados. O Canadá, por exemplo, tem um sistema de pontuação para autorizar ou não o imigrante, e esse sistema de pontuação bonifica imigrantes com formação acadêmica superior. Então, isso é também uma maneira de qualificar, né, esse imigrante, beleza? O interessante é que no século XIX, né, nos Estados Unidos, que aí, falando aí historicamente mesmo, né, nós temos a era da migração de massa. Então, entre 1850 e 1913, tá? Metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Na prática, lembra disso, tá? Metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. É a era da migração de massa, tá? Política de portas abertas, então baixíssima restrição, tá? Praticamente não existe restrição. O país que mais recebeu imigrantes em toda a história da humanidade, os Estados Unidos, aproximadamente 25 milhões de imigrantes entre 1870 e 1920. Repara, né? O continente que mais expulsa imigrantes é a Europa, né? Então a Europa, né, é o grande centro de expulsão de imigrantes aí do século XIX, é o grande produtor de imigrantes, né? A Europa estava passando pela segunda revolução industrial, então aumento da mecanização, exército de reserva de mão de obra já muito grande, né? Um êxodo rural provocado pelo avanço do cercamento das terras, né? Além do século XIX ser um século de muitas guerras e revoluções na Europa e ainda ter em alguns lugares algum nível, né, de perseguição religiosa. Então, né, o século XIX, aí, o mundo se abriu para acolher migrantes europeus, né? Estados Unidos é o principal local de destino, seguido, pasmem, de Brasil. Tá? O Brasil recebe aí, né, final do século XIX, início do século XX, 3 milhões, 150 mil imigrantes aproximadamente, tornando-se o segundo maior destino de imigrantes do continente europeu, logo à frente da Argentina, com aproximadamente 3 milhões de imigrantes, ok? Reparem a um caso específico aqui, para vocês verem a alocação desse imigrante quando ele chega nos Estados Unidos. Aqui é um dado da imigração norueguesa, que é um movimento migratório muito bem documentado. Tá? A Noruega produziu muitos registros do migrante que saía, né, do país. Quase um quarto da população norueguesa migrou para os Estados Unidos. E reparem como que o migrante norueguês no mercado de trabalho americano ele tende a ocupar
posições de mais baixa remuneração. Então aqui o ranking da ocupação em termos de remuneração, né? Você repara, comparativamente falando, o cara que ficou na Noruega e o cara que foi para os Estados Unidos, né? A linha contínua ali é a posição ocupada no mercado de trabalho nos Estados Unidos, a linha pontilhada, né? A média das posições ocupadas na própria Noruega. Comparando idade, formação do cara que saiu da Noruega e do cara que ficou, você repara claramente que o migrante norueguês tende a ocupar posições econômicas menos privilegiadas. Então, aquela ideia de que todo imigrante chegava e conseguia, né, progresso na vida, etc., tem que tomar um pouco de cuidado. Não é tão assim. A maior parte desses imigrantes vão ocupar posições baixas no mercado de trabalho, né, nos Estados Unidos. E qual é o papel desse imigrante, né? Se você parar para pensar, qualquer processo de crescimento econômico, ele não cabe aqui discutir a causa, né? O que oportuniza o crescimento econômico. Mas quando a economia cresce, ela vai ter que ou absorver maior força de trabalho, crescimento da força de trabalho, ou aumento da produtividade. Não tem como escapar dessa equação, né? Se você produz 10, ano que vem produz 11, né? Ou o seu trabalhador produz a mais, né? Ele teve um aumento da produtividade, ou então você tem mais trabalhadores. Então a equação do crescimento econômico ela é sempre crescimento da força de trabalho e aumento da produtividade. O crescimento da força de trabalho se dá pelo crescimento natural, né? A população crescendo, e aí aqueles jovens que vão ficando mais velhos e vão entrando no mercado de trabalho, ou então pela ocupação da mão de obra ociosa, né? O cara que era desempregado, ano que vem ele tem emprego, por exemplo, então ele entrou na força de trabalho, a força de trabalho aumentou. E o aumento da produtividade. O interessante é que, historicamente, esse aumento da produtividade não passa de 2% ao ano. Isso é uma coisa teórica muito interessante de se discutir. Tá? Então, o aumento da produtividade é baixo. O que significa isso? Se você quiser ter momentos de crescimento alto e prolongados, isso significa que você vai ter que ter o imigrante. Tá? Ou seja, o que é importante aqui para a gente entender? Qual é a situação dos Estados Unidos no século XIX? Você tem a expansão para o oeste, a marcha para o oeste, então tem muita terra sendo ocupada, tomada do indígena, muita terra que precisa de gente para trabalhar. Você acabou de ter a vitória do norte na Guerra Civil, né? Então fim da escravidão, 13ª emenda, agora o mercado, né, com mão de obra livre em toda a nação, e ao mesmo tempo uma enorme expansão industrial, com mais geração de emprego. Como que você faz tudo isso ao mesmo tempo? Você precisa de muita mão de obra. Então é essa amplérrima necessidade de mão de obra, essa necessidade muito ampla de mão de obra que abriu espaço para uma imigração maciça, né, permitindo esse crescimento econômico acelerado que os Estados Unidos têm na segunda metade do século XIX. Você só entende o sucesso econômico dos Estados Unidos, um país que cresceu a taxas de crescimento tão altas por tanto tempo, com a imigração. Sem o imigrante, você não teria a mão de obra necessária para, ao mesmo tempo, expansão industrial e a ocupação do oeste. Tá? Então, isso não seria possível. Então, o sucesso econômico dos Estados Unidos no século XIX está intimamente ligado à imigração. Tá? Não é uma equação que fecha sem você entender a participação do imigrante. Tá bom? E essa imigração, de fato, como a gente pode comprovar pelos dados, ela é muito alta. Né? Você vê aí a imigração, isso aqui são milhares de imigrantes por ano. Então, primeiro, o imigrante que vem, né, da Europa Central e do Norte, depois, mais para o final do século XIX, o imigrante da Europa do Sul e do Leste Europeu. Tá? Então, o perfil do imigrante vai mudar um pouco, né, mas números muito elevados. Você está falando aqui de 500 mil por ano, 900 mil imigrantes por ano. É uma quantidade assombrosa, né, de imigração. Como porcentagem da população também é muito alto. Né? Repara aí, aproximadamente, em momentos, né, que a imigração vai representar 4% da população. Faz um exercício de imaginação pensando no Brasil. Brasil com um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Imagina o que é uma imigração que representaria 4% da população brasileira. Seriam 8 milhões de imigrantes chegando no Brasil por ano. É uma quantidade muito significativa. Né? Então,
vale a pena perceber como que isso é impactante, né? É visível, né? Essa imigração tão grande. A legislação do final do século XIX, galera, a primeira grande lei de imigração é de 1891. Tá? E ela decide algumas barreiras, tá? Pessoas com distúrbios mentais, condenados na justiça, pessoas com filiação partidária radical, anarquistas, comunistas, etc. Tá? O interessante é que alguns anos antes, o primeiro grupo formalmente excluído são os chineses. Em 1882, tem a lei de exclusão chinesa, apesar dos chineses terem representado 0,002% do total de imigrantes. Então, repara como foi um grupo, né, étnico, um grupo cultural escolhido para ser barrado. Né? É muito improvável, muito difícil você falar que um imigrante tinha alguma culpa em algum problema, né? Mas é um grupo que é escolhido para ser barrado. Então, repare que isso é muito mais uma escolha cultural e política, né, do que efetivamente porque o chinês representava um grande problema ou uma grande massa de imigrantes. Né? Então, você tem que entender o preconceito por trás disso. Tá? E somente em 1924, com a lei de imigração de 1924, é que você vai ter cotas anuais de imigração, e aí o número de imigrantes decresce enormemente. Então, século XIX, né, exceto os chineses ali, a restrição é praticamente inexistente, tá bom? O que não significa que não tenha preconceito, tá bom? Século XIX, sentimento xenofóbico americano, baseado em 3 grandes pilares: anticatolicismo. Você tem um preconceito contra católicos, curiosamente, tá, nos Estados Unidos. O antirradicalismo, preconceito contra pessoas que têm postura política de esquerda, anarquistas, socialistas, comunistas, etc. E o nativismo racial, que é a preferência racial pelo imigrante da Europa Central e do Norte. Alemão, inglês, né, escandinavos, etc. Então, o imigrante da Europa Centro-Norte é o imigrante racialmente preferido. Tá? Então, você tem uma questão de preconceito racial, sim. Beleza? Bom, Ellis Island, que é o centro migratório aí, né, dos Estados Unidos, que foi aberto no final do século XIX, recebeu 10 milhões de imigrantes, né, ali, aquela primeira imagem ali, com as torres gêmeas ali ainda de pé, né? Hoje, se você reparar esse horizonte, você vai ver o novo World Trade Center ali já construído, né? Mas essa ilha aqui, ó, que recebeu milhões de imigrantes, é o maior centro de imigração da história. E aqui alguns cartoons, gente, do final do século XIX. Tá? Reparem aí como que se constrói um discurso anti-imigração. Né? Repara, o tio Sam aqui, o trabalhador americano reclamando com ele, falando, oh, olha aqui, ó, o que está rolando? Né? Você tem uma negligência oficial e você tem aqui o empregador facilitando a entrada do imigrante. Então, é o trabalhador americano que reclama da imigração. O patrão enxerga no imigrante uma mão de obra barata, você tem uma negligência oficial por causa disso, né, do apoio do governo ao grande capital, e é o trabalhador americano que sofre. Isso aí é claramente um discurso, né, xenofóbico. Né? Uma visão crítica da exclusão do chinês. Né, a exclusão, a Chinese Wall, aí, a muralha da China, da exclusão da migração chinesa. Né? E aí a legenda ali embaixo, julgando fora a escada pela qual eles subiram. Então, o imigrante que entrou nos Estados Unidos hoje joga fora a escada, né? Não quer a presença do chinês. Então, um discurso hipócrita, né? A exclusão do chinês como uma exclusão hipócrita. Né? Nesse cartoon, isso fica bem evidente. Né? O imigrante que já entrou, hoje não quer mais a entrada de outros imigrantes, em especial o chinês. Nesse cartoon aí também fica bem evidente, né? O novo imigrante chegando e aí uma elite americana aí pedindo para ele não entrar, mas olha a sombra dessa elite. O cara que hoje, né, já está bem inserido na sociedade, no passado ele foi um imigrante. Então, repara como que esse discurso de xenofobia aí, ele vai ser bem presente no século XIX, apesar da política de portas abertas. Beleza, galera? Valeu, grande abraço para vocês, até a próxima.